E vamos de tag literária com café. Ai, gente, que delícia! Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e neste canal eu falo sobre livros que eu já li, que eu estou lendo, que eu pretendo ler, faço coisas, resenhas, vlogs de leitura, unboxing e muito mais. Então, se é a sua primeira vez por aqui, muito obrigada por visitar o meu cantinho. Já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos novos conteúdos. E, por favor, comenta aqui embaixo, me dê sugestões de temas para próximos vídeos. Eu leio todos os comentários e respondo. E, gente, essa tag só está existindo porque a Mulan me sugeriu, me passou um vídeo, me sugeriu responder. Então, eu tô sempre atendendo as solicitações de vocês. Eu fico muito feliz quando vocês sugerem temas para vídeos aqui do canal. Eu tento gravar o mais rápido possível. E a Mulan nunca me pediu nada, então essa é pra você, Mulan, com muito carinho. Já mostrei no início eu comendo o chocolatinho que ela me deu. Se você não viu esse unboxing, veja aqui, a última unboxing no canal. E então vamos lá, são 10 perguntas. Eu tentei selecionar só livros que eu li mais recentemente, para não ficar aquela coisa repetitiva, porque eu vi que eu tava repetindo sempre os mesmos livros, sendo que eu li bastante coisas nos últimos dias que eu estava aí em reclusão, meio doente. Às vezes, quando eu conseguia, eu lia um livrinho ou outro, e já tem uns que tem resenha até lá no Instagram. Se você não me segue, é Leituras da Úrsula. Eu tenho TikTok também, Leituras da Úrsula. Por favor, me ajuda lá nas outras redezinhas, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então tá, gente, essa tag chama Tag Café Literário. Eu já tinha visto algumas pessoas, como a Jucir queira responder, o Manu, esposo da Paula Alessandra, já respondeu também. E ela me indicou um rapaz que eu vou deixar eu vou sentir muito, que agora me deu um branco. Ela me indicou um rapaz que ela segue e que tem um YouTube. E o canal dele é até grandinho, tem mais de 50 mil inscritos. Muito obrigada, Mulan, pelo vídeo. Eu gostei muito das indicações dele. Então, eu também já vi a Mel do Literaturas respondendo essa tag. Então, tem várias pessoas, é uma tag bem famosa. E por ser café, muita gente gosta de café. Então, tem bastante gente que respondeu. Mas hoje eu vou responder essa tag do meu jeitinho, trazendo livros que eu tenho quase certeza que não apareceu nas outras tags, nas outras respostas, porque, claro, cada um tem seu jeitinho, cada um tem seu gosto literário, né? Então vamos lá, são 10 perguntas. Bom, gente, mudei de roupa porque eu só percebi que o som tinha ficado muito ruim dias depois. Então vou regravar somente a parte das perguntas, não vou regravar toda a introdução para não perder aquele cafezinho, porque a gente já tá no final da tarde. Eu não vou tomar café agora. Então vamos lá, vamos seguindo para as 10 perguntas da nossa tag aqui literária, e com fé em Deus esse som vai ficar melhor, gente. Eu estou aprendendo a lidar com o microfone novo, tá? Primeira pergunta, Café Expresso, um livro curtinho de até 100 páginas. Gente, esse aqui eu vou ter que roubar, eu vou escolher Abandonar um Gato. Pensei em vários livros que eu poderia escolher aqui, mas esse livro aqui eu falo muito, tem uma resenha num mini vlog aqui do desafio 7 livros em 7 dias, e eu li ele, se não me engano, no 6º dia. Foi um presente da Kelly, uma querida, que me deu de presente no final do ano, como presente de Natal e aniversário do canal, que é dezembro. E, gente, que livro maravilhoso! É um livro de não ficção do autor Haruki Murakami. Esse autor entrou no meu radar quando eu li Norwegian Wood, que é ali um romance, né, ficcional, que tem uma pegada mais dark academia, bem mais deprimidos, mais de 18 anos, tá? Tem vários gatilhos. Eu me interessei pelo autor e resolvi colocar esse livro na wishlist, onde ele vai falar um pouco sobre a jornada, a relação que ele tinha com o pai dele, e era uma relação muito conturbada, muito truncada, porque o pai dele tinha outra visão da vida, visto que o pai do Murakami enfrentou a guerra, viveu no período de guerra de muitas privações, então os dois nunca conseguiram conversar. E aqui ele comenta, ele faz uma reconstituição da vida do pai dele, é muito tocante, eu chorei bastante. E eu coloquei ele aqui porque a história em si, o primeiro capítulo começa na página 11, então tudo isso aqui que vem antes são sumário, tem aqui
um textinho. Na verdade, é mais o sumário que toma bastante espaço. Então, tecnicamente, o enredo, a história tem 100 páginas e vale muito a pena conhecer essa história. É uma edição ilustrada bastante bonita e a Alfaguara é um selo da Companhia das Letras. Segunda pergunta, café gelado, um livro com um personagem muito frio. Gente, eu vou ser super óbvia nessa resposta. Eu escolhi a minha edição de Carmila. Eu li esse livro aqui, que é da editora Wish, apoiei no Catarse, né, a campanha no Catarse, foi uma campanha gigantesca que incluiu outra editora, a editora Clepsida, e esse livro está em andamento. Porém, o romance, né, a novela principal, que é Carmila, essa é uma história sobre vampiros, tá? Eu já li, então eu posso indicar. Ali tem uma pegada, um leve romance sáfico, né? Assim, tem uma insinuação amorosa muito leve, muito sutil entre a Carmila e essa jovenzinha. Tem um erotismo, na verdade, né? Então dizem que pode se considerar como sáfico, né? Essa novela. E ela é de 1872. Esse autor, aqui nessa obra, que tem um corte maravilhoso, edição impecável, tradução muito boa, tem outros 2 contos do autor. Vou deixar aqui para vocês o sumário. Tá, tem aqui, gente, um outro conto dele, uns extras, um pouco da história do autor. Então vale muito a pena essa edição, mas se você quer ler só Carmila, tem várias edições onde contém somente a novela. Novela é um tipo de texto mais curto que um romance, mas que tem ali uma composição bem semelhante. É questão só de ser mais curto, mais enxuto, tá? Eu acho a Carmila bastante fria. 3. Café com Leite, um livro infanto-juvenil que você ama. Vou fugir do óbvio e citar um infanto-juvenil que eu li o ano passado por causa do clube de leitura aqui de Anápolis, né, o Marca Página, e esse livro é um castelo animado. Esse livro me tocou de uma forma muito bacana, eu gostei demais da história em si. E nós temos a Sophie, que é uma jovem, mas que tem alma de velha, que deixa a mãe explorar ela ali, tem uma loja de chapéus, onde ela tem um talento enorme, sim, tudo que ela faz fica muito bonito, mas ela não tem ambições, as irmãs dela estão saindo de casa, descobrindo o mundo, e ela está ali enfurnada em uma lojinha. E no nada, né, ela acaba tendo a visita de uma bruxa que vai transformar ela em velha, efetivamente. E aí, gente, começa a grande jornada da Sophie. Muito envergonhada, ela vai fugir ali daquele local e ir em busca do castelo animado, onde ela sabe que vive o Mago Hu, que é um mago ali muito misterioso e que costuma produzir feitiços para o rei, né, desse universo aqui. E, gente, ela vai descobrir pessoas, ela vai evolui muito durante a história. Então é um infanto-juvenil que eu acho que atende todas as idades, tem uma magia muito sutil, mas ao mesmo tempo muito cativante. Os personagens são muito cativantes. Esse livro, ele teve uma adaptação bem famosa dos estúdios Ghibli, e gente, quando a gente fez a reunião, muitas pessoas conheciam mais a adaptação do que o próprio livro, então foi muito interessante ler, e é um infanto-juvenil aí que eu acho que para todas as idades. 4. Café Feito no Coador, um livro clássico que você ama. Eu tenho citado sempre os mesmos clássicos, mas quero de dizer que agora eu faço parte do time de leitores da Companhia das Letras, e logo de cara já me enviaram 3 clássicos e eu me surpreendi muito porque eu já li 2, e um deles, gente, eu fiz resenha lá pro Instagram, que é a Ilustre Casa de Ramírez. Esse aqui foi o último livro do Essa de Queiroz publicado em vida. E há rumores aqui que dizem que o final que a gente tem hoje não é exatamente o final que essa poderia querer, porque o Essa de Queiroz morre em 1900, pouco tempo depois dessa obra ser publicada, mas essa obra foi republicada depois com um final mais redondinho, porque o Essa de Queiroz tinha vários finais escritos diferentes para essa mesma obra. Então,
toda a história, a jornada do Eça de Queiroz é muito interessante porque ele vive em constante conflito com a sociedade burguesa de Portugal, com as relações políticas e sociais da época. Ele faz muitas críticas em suas obras. Um dos primeiros livros dele, se não me engano, o segundo a ser publicado, foi O Crime do Padre Amaro. Esse foi o que eu li. Mas eu tenho quase certeza que eu li já O Primo Basílio, mas não me lembro com exatidão. Então, essa daqui foi uma jornada de descoberta, mais do que de redescoberta, porque eu nem lembrava como era a escrita do autor. E é ácida, é cheia de um humor muito ácido, uma ambientação muito interessante, críticas, então você tem que ir pegando ali as entrelinhas, é bem interessante. A história aqui deste livro conta de um jovem, Gonçalo Ramírez, que é um jovem aristocrata, um dos poucos ali descendentes dessa família Ramírez que já foi muito conceituada, já teve bastante terras, mas que hoje vive em decadência. O Gonçalo, ele vive ali na região rural de Portugal, mas ele quer ascender politicamente, ele quer um cargo político. E aí um amigo dele, o Casimiro, sugere que ele escreva um livro, publique ali um folhetim mais popular, a fim de conseguir popularidade e alavancar as suas eleições, né, ali no seu cargo político que ele quer concorrer. Ele acha a ideia maravilhosa e começa a escrever a história da sua família, e por isso que chama A Ilustre Casa de Ramírez. Ele vai redescobrindo a história dos seus antepassados, ao mesmo tempo que ele vai ter que lidar com amores não correspondidos, com um possível escândalo de família que pode estragar ali o seu livro. Então é muito legal, gente, a jornada. Eu tenho gostado bastante, quando eu vejo que um livro vai causar muitas emoções, de separar os temas, os post-its, por temas, assim, nuances de cor de acordo com a paleta de cores da capa. Frescurinha, mas tem me ajudado na hora de escrever a resenha. Tem uma resenha completa lá no Instagram. Peço encarecidamente que você curta, dê um coraçãozinho lá, porque me ajuda, né? Com esses livros recebidos em parceria, ajuda quando tem mais curtidas, né? 5. Gente, se você quer saber de outros clássicos que eu gosto muito, já tem outros vídeos, tem 7 clássicos curtos, rápidos de ler, já citei vários clássicos aqui, então, por favor, confira os outros vídeos, tá? 5. Café Feito na Cafeteira, um livro que você leu recentemente, amou, adorou. Vou citar aqui Enquanto Paris Dormia. Esse livro é um livro que tem como tema principal o Holocausto em Paris. Paris é uma cidade ali, né, da França, que foi sediada ali pelos alemãos, né, foi ocupada. E os próprios franceses estavam sofrendo ali na mão dos alemães na época, passando por racionamento de comida, por falta de empregos, e dentre desses franceses, o que mais sofriam eram os franceses judeus, né? Obviamente eram enviados para Auschwitz, né? E outros campos de concentração. Então, gente, aqui nós vamos ter duas histórias cruzadas, né? A história de duas famílias, uma família de franceses e uma família de franceses judeus. E essa história vai render discussões e reflexões de um lado da guerra. Muito pouco eu vi sendo falado na literatura, né? Inclusive vou deixar linkado um site aqui que vai abordar o tema, que eu não quero dizer para não dar spoilers, mas tem um tema aqui que eu nunca tinha lido sendo relacionado, e quando eu fui pesquisar mais, eu percebi o quão pouco a gente sabe sobre a guerra, né? Várias partes da história, a Ruth, ela narra de forma tão precisa que me fez lembrar de acontecimentos lá em Anne Frank, que eu estou lendo, me fez lembrar de coisas relatadas em Maus, que é um quadrinho que eu já falei aqui. Então eu sinto que ela fez uma pesquisa muito grande, e o tema que ela aborda aqui, que seria um spoiler se eu contasse, é de uma crueza pensar que os judeus, né, as pessoas
pessoas sofreram tanto e mesmo no pós-guerra eles ainda precisaram sofrer, reconstruir suas vidas e nem sempre conseguiam. É bem tocante. Tem uma personagem que ela não tem uma finalização, mas faltou um pouquinho ali de desenvolvimento dela, por isso eu dei 4,5 estrelas, mas eu me surpreendi e, gente, fiquem atentos ao canal porque tem uma surpresinha para vocês em relação a esse livro para maio, porque maio é o meu aniversário e eu vou fazer sorteios, então vai ter uma programação especial. E é isso, gente, muito, muito legal esse livro aqui. E ele é narrado sobre 4 perspectivas diferentes e tem 4 partes, tá? Dentro de cada parte nós temos capítulos divididos por personagens diferentes narrando, então eu gosto desse tipo de livro, onde você vê, tem várias perspectivas. 6. Café Forte, um livro que mexeu com o seu emocional de tão forte que era o tema. Tem 2 livros que mexeram assim muito com o meu emocional, a ponto, gente, eu sou uma pessoa que chora bastante, mas quando um livro me emociona assim a ponto de eu chorar, de soluçar, de eu precisar interromper a leitura, eu sinto que ele foi além, né, que me emocionou além. Tem um livro aqui que eu li no ano passado, Herdeiras do Mar, escrito por uma autora coreana, vai falar sobre as mulheres de Consolo, que eram mulheres ali escravizadas sexualmente pelos japoneses quando o Japão ocupou a Coreia do Sul, hoje Coreia do Sul, né, mas que antigamente era tida como o único país, Coreia. As mulheres eram sequestradas dos locais, de suas casas, no meio da rua. Mulheres muito jovens, de 10, 12 anos, também eram levadas e presas em casas onde eram estupradas diariamente, várias vezes. E até hoje o Japão nunca fez uma declaração, um pedido de desculpas oficial para essas mulheres, que após a guerra, além de muitas mulheres terem morrido nessa situação horrorosa, as que sobreviveram após a guerra foram taxadas como prostitutas, sendo que elas eram escravas, né? Isso é um crime de guerra. Então, elas nunca tiveram respeito em nenhuma retratação oficial, é muito triste. Embora seja um livro de ficção, tem várias citações de ativistas reais, então a autora fez um trabalho muito incrível aqui e eu tive que parar a leitura por diversos momentos, parar por dias, porque eu não conseguia continuar de tão triste que a história era. Outro livro que eu já cansei de falar aqui, que eu fiz até uma resenha, é Nada de Novo no Front. Esse livro aqui, ele é considerado um meio termo, porque ele tem vários fatos históricos. É a história do Erich Remarque, quando ele serviu na Primeira Guerra Mundial, porém é considerado de ficção, porque ele troca os nomes, ele narra, né, de uma forma mais distante, mas com muita veracidade, com muita verdade, é visceral, e queria que você assistisse a resenha, porque tá muito legal, de verdade. E Nada de Novo no Front é sobre a Primeira Guerra Mundial. 7. Café Fraco, um livro que te decepcionou. Eu acho difícil falar porque eu não tive grandes decepções esse ano, porém tem um livro aqui que eu li em março, que é Bruxas Literárias, que eu acho que eu comecei essa leitura com muitas expectativas. É uma edição tão bela e eu achei que eu ia gostar muito mais do que eu gostei. Eu gostei bastante dessa parte aqui, que vem a mini resenha e indicações de leitura das autoras, é um compilado de autoras aqui, só que a parte mística, eu acho que tem um humor que talvez não tenha funcionado tanto na tradução. Eu dei 3 estrelas, mas é um livro que eu vou revisitar, porque tem várias indicações, então é uma decepção pelo que eu esperava, mas não que o livro seja ruim. Quem sabe você já leu e gostou bem mais, né? Café com Adoçante, um livro light para ler em dias tensos. Eu já indiquei esse livro lá em Fantasias de volume único, é o primeiro livro, então assista lá para entender um pouco mais. Mas A Casa do Marcerulho, no Marcerulho, é uma fantasia que tem muitos elementos fofos. Tem um homem solitário ali nos seus 40, 45 anos, que tem só um gato, está sem ali nenhuma perspectiva de grandes mudanças na sua vida, e aí ele vai ser convidado ali pelo governo, pelo órgão onde ele trabalha, para ir visitar um orfanato com crianças peculiares.
demais. E, gente, as crianças são muito fofas. Talvez o Linus, que é esse personagem tão fofo também, ele vai se reencontrar nesse lugar, né? E tem muitos obstáculos, mas ao mesmo tempo é tudo trabalhado de forma tão aconchegante. Ele vai aprendendo tanto que, sério, esse livro ele traz aconchego, traz conforto. É uma leitura bem tranquila, bem amorzinho e que tem muitos elementos assim que vai aquecer seu coração. Se você quiser saber mais da história, vai lá em Fantasias de Volume Único, porque eu falo um pouco mais sobre A Casa no Macerúlio. 9. Café com Açúcar, um livro com um casal clichê que aqueceu seu coração. Eu acho um pouco complicado, mas esse livro aqui também é um clássico aí recebido da Companhia das Letras. Ele tem vários nomes, depois eu vi que tem vários tipos de pronúncia. Tem gente que fala Evgeny Onegin, como tá escrito aqui. Tem Eugene Onegin, que é mais em inglês, seria a pronúncia, e tem o Eugênio Onegin, que é a tradução, né? E é do Alexander Pushkin. O Alexander, gente, o Pushkin, ele precede Dostoiévski, ele precede Tolstói, então ele vem antes, quando ele estava escrevendo o Eugene, o Tolstói nem era nascido, para vocês terem uma noção. Ele fez uma coisa muito interessante pela literatura russa, que foi trazer esse romance em versos, e aqui ele cita várias personalidades da época da Rússia, e ele mistura muitos elementos da parte burguesa e da parte da classe trabalhadora da Rússia, porque ele tinha esses dois elementos da própria família, né? A família da mãe vinha de uma classe mais baixa e a do pai de uma classe mais alta. Ele era neto de um homem negro que conseguiu ascender ali na Rússia. Então é muito interessante toda a história do Pushkin. Eu vou falar um pouco mais para frente. E eu acho que o que tem de amor aqui é os clichês, né, do romance proibido, do romance daquela rejeição que depois há arrependimentos em relação ao amor que é onde a pessoa rejeitou. Mas tem uma passagem aqui que me tocou muito, que é mais sobre amor próprio. Vou ler para vocês. Quem amar então? Em quem confiar? De quem não esperar traição? No mundo, há quem possa estimar tudo segundo o nosso padrão? Quem não nos difama e calúnia? Quem nos mima e nos faz cortesia, quem tolera os nossos defeitos, quem não nos irrita de algum jeito. E é vã a busca dessa quimera. Não desperdice esforço a esmo. A resposta é: ame a si mesmo. Leitor venerado, o que espera? Para esse, o amor, não existe objeto mais digno dele, nem mais correto. Então tem essa cadência, essa tradução ficou muito boa do Rubens Figueiredo. Eu nem sabia que existia premiações para tradutores, e tem. Não por essa aqui que ele foi premiado, mas por Guerra e Paz, já quero adquirir Guerra e Paz na tradução dele. Eu acho que toda essa cadência, toda essa poesia, a forma como o Pushkin narrou ali a história do Eugene é muito tocante, tem muitos clichês, tem romance aqui de mais de um casal, então eu acho que na minha lembrança aqui de romance clichê veio esse é isso, vou indicar aqui, fica também a dica de um clássico bem legal, bem tranquilo de ler, nessa edição, viu gente, porque esse livro estava esgotadíssimo e agora a Companhia das Letras trouxe uma nova tradução pra gente muito boa, tá? Por fim, 10ª pergunta. Cappuccino, um livro para ler em qualquer momento. Acho muito difícil e ao mesmo tempo fácil, mas sempre que alguém pergunta que livro que eu posso ler a qualquer momento, livro de contos, como eu já citei antes do Baile Verde, livros de poesia, como os da Cora Coralina e da Bruna Vieira, né? Meu Corpo Virou Poesia. Hoje eu trago um livro diferente. Eu tenho uma autora como favorita, que é a Caitlin Dalton. Confissões do Crematório é o meu livro favorito dela, vai contar a experiência dela em um crematório, muito legal. Tem essa questão do humor em relação aos rituais, né, de enterro, ao luto, a perda. A gente nasce morrendo e assim a gente tem que saber lidar com a morte de forma mais leve. Eu acho que essa é a missão da Caitlin, e eu indico aqui para responder essa 10ª pergunta
Verdades do Além Túmulo. Ela escreveu esse livro para os seus jovens seguidores, jovens leitores. Aqui no sumário tem a listagem de todas as perguntas. Você não precisa ler na ordem, você pode abrir em qualquer pergunta e ler alguma curiosidade sobre a morte, sobre cadáveres. E crianças não, jovenzinhos acima de 10, 12 anos podem ler esse livro. Podemos fazer um funeral viking para a vovó? Eu acho a pergunta primeira bem interessante. Quando eu morrer, meu gato vai comer os meus olhos? São perguntas interessantes e com capítulos bem curtos. Então, você pode ler em qualquer momento, qualquer tantinho, e se você gosta desse tema, lida bem com o tema, ou às vezes não lida bem, quer aprender um pouco mais, eu acho a Caitlin muito boa. Os livros dela são curtos. Esse daqui eu indico porque ele vai abranger mais idades. Gente, o que vocês acharam das minhas respostas? E, por favor, pegue essas perguntas e responda com os livros escolhidos por você. Assim eu pego indicações de vocês nos comentários também. Eu vou amar. Se você quiser responder só uma pergunta, tá bom. Se você quiser responder as 10 perguntas com 10 indicações para mim, fique à vontade nos comentários. É sempre bom interagir, trocar experiências, trocar de indicações de leitura. Gostaram? Eu tive um esforço grande, hein? Eu já tava editando esse vídeo quando eu vi que o áudio não ficou bom. Espero que essa parte agora fique boa. Aqui está minha pilinha. Muito obrigada se você veio aqui hoje assistir mais um vídeo dessa semana especial. Volte amanhã para assistir outro vídeo. Muito obrigada se você assistiu o vídeo até o final. Como sempre, um beijo. Até amanhã e tchau!